Continuando então a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 13. Pombal e os jesuítas. Após o reinado de esbanjamento de D. João V, sobe ao trono de Portugal D. João I, como o quinto rei da dinastia Bragantina. O soberano escolhe para seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, depois conde de Oeiras, mais tarde marquês de Pombal. As falanges espirituais, desvelando-se pela evolução portuguesa, haviam escolhido previamente esse homem para a reconstrução das energias da pátria, após os desvairios de D. João V. O monarca esbanjador e arbitrário, que nunca reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo. O escolhido, porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas dos gênios espirituais da terra portuguesa. Se cometeu graves injustiças com a ditadura renovadora. Pombal ascendera à posição de ministro depois de absorver as ideias novas que percorriam os setores de todas as atividades do velho mundo, ao sopro dos enciclopedistas. O campo diplomático já lhe era conhecer a técnica política de um Roberto Walpole, e enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição, com sérios prejuízos para a educação nacional, o cérebro se lhe povoava de planos audazes e reformadores. Elevando-se ao trono em 1750, D. José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo, e quando, em 1755, foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto, o ministro renovador teve a oportunidade de demonstrar a sua capacidade criadora, reedificando a cidade, que renasceu dos seus esforços, mais engrandecida e mais bela. O Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, não tolerava os jesuítas, que nas cortes europeias se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da reforma. Os missionários humildes da célebre companhia, radicados no Brasil, diga-se em honra da verdade, estavam muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus irmãos no outro lado do Atlântico, mas sofreram com eles a incessante perseguição, tão logo se apossou do governo o famoso ministro. Surge, afinal, o atentado contra a vida de D. José I, em 1758, no dia 3 de setembro desse ano, quando regressava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de bacamarte, partidos de um grupo de pessoas desconhecidas. As suspeitas recaíram do Marquês de Távora e seus filhos, no Conde de Autarquia e no Duque do Aveiro, conquanto fosse esse último um dos implicados no movimento gericida. O mesmo não acontecia aos távoras, inocentes daquele delito. Instaurou-se um processo que terminou, apesar de todas as suas clamorosas irregularidades, com a sentença de morte de todos os implicados. Em vão, procuraram os portugueses influentes na corte modificar a decisão do ministro. Os condenados sofrem os mais horrorosos suplícios em Belém, e a própria Dona Leonor Tomásia, Marquesa de Távora, foi decapitada. Pombal aproveita o ensejo que se lhe oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como autores indiretos do atentado de D. José I. A instâncias do seu valido, assina sem hesitar o decreto de banimento. Esse ato de Pombal se reflete largamente na vida do Brasil. Todo o movimento de organização social se devia, na colônia, aos esforços dos dedicados missionários. O clero comum possuía escravos numerosos e chegava a defender o suposto direito dos escravagistas, incentivando a caça aos índios e abençoando a carga misérrima dos navios negreiros. Os jesuítas, porém, sempre trabalharam, no início da organização brasileira, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Aldeavam os índios, aprendiam a língua geral, a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles,
trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização, e foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando o seu verbo inspirado da causa de todos os infelizes. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas, e se o ministro Dom José I estendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material, tanto que mesmo alguns melhoramentos introduzidos no Rio de Janeiro pelo Conde de Bombadella, que levantou aí a primeira oficina tipográfica do país, foram por eles destruídos, à força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade de educação no território da colônia. A esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael com instantes apelos. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Suas intenções ficavam incompreendidas, suas ações baldadas, no sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. Mas o generoso mensageiro pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, diz ele, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Sentem-se atraídos em suas próprias forças. Ou melhor, sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Deixai os déspotas da terra a liberdade de agir sob o império de sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Temos, porém, de considerar, a par da tirania política que tenta destruir a nossa ação, o lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais. Em todos os países onde milita a Igreja do Ocidente, pecamos a Jesus pelos tiranos. Aqui deve estar errado, deve ser peçamos. O texto deve estar errado, aqui deve faltar uma cedilha. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Se terminarmos agora uma etapa de nossa tarefa, em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia, fundado por Loyola, prosseguiremos o nosso trabalho dentro de novas modalidades. Deixemos os mortos a cuidado de enterrar seus mortos, nos ensinou o Divino Mestre em suas lições sublimes. Vossos irmãos, transformando a cruz de Cristo num símbolo de opressão e despotismo, nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas, que se amoldam ao sacrilégio e à ignomia. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência, com a dor eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei da fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastio e na glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles, e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sobre o manto da sua misericórdia. Enquanto oravam, gotas suaves de luz se derramavam do céu sobre os caminhos tenebrosos da terra, e a palavra profética de Ismael teve em breve a sua confirmação. A Companhia de Jesus foi suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV em 1773, para reaparecer somente em 1814, com Pio VII. Nunca mais, todavia, puderam os jesuítas readquirir o imenso prestígio que possuíam no Ocidente. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do olvido dos homens. No dia em que agonizava D. José I, o cardeal de Lisboa, D. João Cosme da Cunha,
que devia ao famoso ministro à altura da sua posição eclesiástica, lhe declara o aposenta do moribundo. Vossa Excelência já nada mais tem que aqui fazer, testemunhando-lhe venenosa ingratidão. Daí, há algum tempo, em subindo ao trono, Dona Maria I destituía o Marquês de todas as suas funções no reino, banindo-o da corte após rumoroso processo, em que o procurou fundamentar a sua condenação. Retirando-se para a vila de Pombal, desprendeu-se do mundo em 1782, humilhado e esquecido, sob o jugo dos mais pungentes desgostos. Meus amigos, a vida na Terra é efêmera, não é verdade? Famoso hoje, maravilhoso, poderoso, amanhã não somos mais nada. Continuando, capítulo 14, a Inconfidência Mineira. Por morte de D. José, ascendeu ao trono sua filha, Dona Maria I, a Piedosa, a cuja autoridade ficariam afetas as grandes responsabilidades do trono. Naquela época, em que um sopro de vida nova modificava todas as disposições políticas e sociais do velho mundo. No seu reinado, Portugal sente esvaírem-se as forças poderosas e se encaminha com rapidez para a decadência e para a ruína. Não fossem as notáveis influências de um Martinho de Melo ou de um Duque de Lafões, talvez fosse ainda mais desastroso o reinado de Dona Maria, escravizada ao fanatismo do tempo e às opiniões de seus confessores. Por esse tempo, o Brasil sofria o máximo de vexames no que se referia a problemas de sua liberdade. A capitania de Minas Gerais, que se criara e desenvolvera sob a carinhosa atenção dos paulistas, era então o maior centro de riquezas da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro e diamantes. A sede de tesouros edificava a Vila Rica, nos cumes enevoados e frios das montanhas, reunindo-se ali uma pleiade de poetas e escritores que sentiriam de mais perto as humilhações infligidas pela metrópole portuguesa, a pátria que nascia. A verdade é que Minas Gerais se sentia, mais que em toda parte, o despotismo e a tirania. O clero e a magistratura e o fisco, juntos os ambiciosos que aí se estabeleceram, apossaram-se de todas as possibilidades econômicas, presas de criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação de suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam a necessidade de enriquecerem-se antes de regressarem a Portugal, com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executaram as determinações da Corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Eram então numerosos na Europa os estudantes brasileiros, os quais de lá voltavam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau e os enciclopedistas. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática de Filadélfia animam aqueles espíritos insulados nas montanhas distantes por toda a capitania mais rica da colônia. Desdobravam-se quadros dolorosos da miséria do povo, esmagados pelos impostos de toda a natureza. As coletividades de trabalhadores, conduzidas à ruína pelo malogro das minerações, não conseguiram suportar por mais tempo semelhantes vexames. Em Minas, porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação. Intelectuais distintos se sentem compenetrados da maioridade da pátria, que, ao seu ver, poderia tomar as rédeas de seus próprios destinos. Iniciam-se os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participavam Inácio de Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga, conversações em que foram adotadas as primeiras providências, a infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se através de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. José Joaquim da Maia é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no velho mundo para o movimento libertador. Outros estudantes apaixonados pela emancipação da colônia, os conspiradores mandam a São Paulo e a Pernambuco, que formavam os dois centros mais importantes do país, com o objetivo de conquistar a adesão de ambos ao movimento.
Todavia, nem Joaquim da Maia conseguiu o auxílio de Jefferson, que apenas chegou a se interessar moralmente pelo projeto, nem os seus companheiros obtiveram o compromisso formal das capitanias mencionadas para se articular o movimento revolucionário. Pernambuco estava refazendo as suas economias depois de lutas penosas de Recife e Olinda. São Paulo se encontrava desiludido depois da guerra dos Emboabas, na qual muitas vezes foram vítimas de felonia e da traição. A conjuração de Midas, contudo, prossegue na propaganda sem esmorecimentos. Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro dos seus triunfos literários, afastados das realidades práticas da vida comum, os intelectuais mineiros não descansaram. Idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos às suas ideias de liberdade, porém, no momento psicológico da ação, os delatores, a cuja frente se encontrava a personalidade de Silvério dos Reis, português de Leiria, levavam todo o plano ao Visconde de Barbacena, então governador de Minas Gerais. O governador age com prudência, a fim de sufocar a rebelião nas suas origens, e expedindo informes para que o vice-rei, Luís de Vasconcelos, efetuasse a prisão do Tiradentes, no Rio de Janeiro. Prende todos os elementos da conspiração em Vila Rica, depois de avisar secretamente aos seus amigos do peito, simpatizantes da conjuração, quanto à adoção de tais providências, para que não fossem igualmente implicados. Apenas o Tiradentes sofreu as consequências. Aberta a devassa e terminado o vagaroso processo, são condenados à morte todos os chefes já presos. Os historiadores falam do grande pavor daqueles 11 homens que se ajuntaram, andrajosos e desesperados, na sala do oratório, para ouvirem a sentença de sua condenação, após 3 longos anos de separação em que se haviam ficado incomunicáveis nos diversos presídios da época. A leitura da peça condenatória pelo desembargador Francisco Alves da Rocha levou quase 2 horas. Depois de conhecerem os seus termos, os infelizes conjurados passaram as mais dolorosas e recíprocas recriminações. Os mais tristes quadros de fraqueza moral se patenteavam naqueles corações desiludidos e desamparados. Mas no dia seguinte, a dura sentença era modificada. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria que morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado, para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Eles cortaram o Tiradentes todos e espalharam suas... Eu vou continuar aqui o livro, hein? Ele foi esquartejado, seu corpo foi espalhado pela cidade, tudo que era dele, a casa, tudo foi salgado para que nada mais nascesse ali, e toda a família teve que sair. O mártir, continuando o livro agora, o mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiosamente a defecção dos companheiros, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente ele fora reservada, já que os seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael discercam a alma leal e forte, inundando-as de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca no dia 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão no instante em que seu corpo balança, pendente nas traves do cadafalso do campo de Lamparossa. Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor. Então, estamos vendo aqui como se passam as coisas. Não existem inocentes. Tiradentes pagou, com uma forma brutal, um crime que ele fez em vida anterior. Certo? Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas de teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo, resignado nos sofrimentos purificadores, qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro.
em todos os séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com suas obras. Quer dizer, nós sabemos, essas pessoas que cometeram essa atrocidade vão quitá-las mais adiante, de outra forma. Continuando. Se o Brasil se aproxima de sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa de sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Realmente, foi o próprio Portugal quem deu a liberdade ao Brasil. Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Quer dizer, ele não vivenciou aquele drama completamente. Daí, alguns dias, a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência, pelos remorsos pungentes que a dilaceraram, e consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer, com D. João VI, a independência do Brasil, sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas dilaceradas pelas provações e pelas dores entre as pesadas sombras da vida terrestre. Meus amigos, podendo fazer as coisas em paz é melhor do que fazê-las em guerra, não é? Em violência. Em violência. É muito interessante. Aguardo vocês todos no próximo capítulo. Um abraço.